E aí, galera, estamos de volta. Na aula 9 de dinâmica, eu resolvi um exercício do ITA com vocês, tá? Usando um referencial. Agora, nesta aula 10 de dinâmica, eu continuo resolvendo exercício, aplicando as leis de Newton. Vou fazer o mesmo exercício da aula 9 num outro referencial. Tá legal? E você vai decidir qual foi o mais fácil, em qual referencial você preferiu trabalhar. Tá legal? E sem mais delongas, vamos para o exercício? Então tá aí, galera, como eu já havia dito, é a aula 10, ainda estamos nas aplicações das leis de Newton e eu vou resolver um exercício do ITA com vocês. É o mesmo exercício da aula 9, só que agora num referencial diferente. Tá? Então vamos lá. Bom, vamos ler, né? Porque talvez você não tenha assistido a aula 9, espero que sim, mas vamos ler o exercício. Na figura, o carrinho com rampa movimenta-se com uma aceleração constante A. Esse carrinho aqui, que é um plano inclinado. Sobre a rampa, repousa um bloco de massa M. Se μ é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa, determine o intervalo para o módulo de A, no qual o bloco permanecerá em repouso sobre a rampa. Ok? Então eu vou acelerar essa rampa para a direita. A tendência do bloquinho é escorregar para baixo. Eu vou ter um atrito contrário ao escorregamento, a tendência ao escorregamento, tá? E eu quero saber qual é a máxima aceleração para ele não correr para baixo, para ele permanecer em repouso em relação ao carrinho. Tá legal? Tem um exercício do IME muito parecido com esse. Então vamos lá, vamos para a solução, tá? Na aula 9 eu já havia resolvido esse exercício, só que eu pus esse eixo X na horizontal, porque eu dei preferência para ter aceleração só na horizontal, porque eu acho mais fácil. Se eu mantiver o eixo X, como a gente costuma usar em um plano inclinado, e o eixo Y aqui, você está vendo que é diferente do que eu fiz na aula 9, a gente vai ter aceleração na direção X e Y. Como, professor? Espera que você vai ver. Vamos marcar as forças. Vamos marcar as forças. As forças vão ser as mesmas. Eu tenho a força peso, interação com a terra, puxando o bloco para baixo, né? O bloco está apoiado, força normal. E aí eu tenho uma força tangencial, porque esse bloco, ao acelerar o carrinho, ele vai querer escorregar para baixo, o atrito é para cima. Tá aí as forças, tá? No outro exercício da aula 9, eu tive que decompor a normal, aqui eu não preciso, a normal já está no eixo Y, e tive que decompor o atrito, aqui eu não preciso, o atrito já está na direção X. Aqui eu vou decompor só o peso, então ficou mais fácil, será? Vamos ver? Eu vou decompor o peso, você já está acostumado, tá aí. Componente do peso na direção Y é PY, e decompor o peso na direção X, PX, você já está acostumado. Ah, professor, estou achando assim mais fácil. Tá bom, vamos ver? Aqui está o meu ângulo alfa e você já está careca de saber, de fazer exercício, que o ângulo alfa está aqui com o PY. Se você não sabe, volta lá nas aulas, eu tenho aula gravada mostrando, demonstrando por que o ângulo está aí. Então o ângulo alfa está aí. Então você vai dizer, ficou bem mais fácil, hein, professor? Decompus só o P. No outro exercício você decompôs o FAT e a normal, né? Calma lá. Só que agora eu tenho um leve problema antes de escrever a equação. Por quê? Porque a minha aceleração, galera, tá aqui. A minha aceleração é horizontal. Então, se eu tiver o meu eixo X e Y da maneira que eles estão, eu vou ter o ângulo alfa aqui, porque o meu plano horizontal, meu plano inclinado faz com a horizontal o ângulo alfa, tá? E eu vou ter uma componente de aceleração no eixo X, então minha aceleração no eixo X não é A, tá? Ele é um cateto adjacente a alfa, ele é A cosseno alfa, e eu vou ter uma aceleração no eixo Y, que no outro caso eu não tinha. Eu tenho uma componente AY, que nesse caso, né, AY fecha aqui o meu triângulo, formando um cateto oposto a alfa, então vai dar seno, tá? Então eu tenho aí AX é adjacente a alfa, cosseno. E a Y é oposto a alfa, vai dar seno. Então eu vou ter que trabalhar com essas componentes da aceleração. Então, embora
Neste caso, agora eu decompus só peso, diferentemente do outro caso, na aula 9. Na aula 9 eu tive que decompor o atrito e a normal. Aqui eu decompus só o peso em Px e Py, certo? Mas eu tive que decompor a aceleração. E olha como é que vai ficar a equação. Vamos escrever? Para o vídeo um pouquinho, tenta escrever essa equação, tá? Como é que escreve essa equação? E já que você parou o vídeo, curte, né? Já dá uma curtida aí, falou, aula legal. Curte o vídeo, tá? E aproveita, se inscreve no canal, por favor. Valeu? É sua retribuição. Então vamos lá. Olha só, na direção x eu tenho uma aceleração AX. De acordo com o princípio fundamental da dinâmica, força resultante, que está na direção e sentido da aceleração, é igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho uma componente da aceleração para cima, né? Vamos voltar lá, né? Olha só, eu tenho uma componente da aceleração no eixo x para cima e eu tenho uma aceleração no eixo y para baixo. Correto? Tranquilo? Tudo bem? Então bora lá. Então, como eu tenho uma aceleração aqui para cima, a resultante é para cima. O atrito ganha do Px. Então vai ficar força de atrito menos Px é igual a massa vezes a aceleração no eixo x, que é a cosseno. Vou repetir. Força de atrito menos Px dá a resultante na direção x, onde eu tenho essa aceleração. Massa vezes aceleração. Então fica assim a equação. Vamos lá. O que é isso aqui? É força de atrito. Força de atrito é μ vezes a normal, né? Menos o Px, porque o Px, enquanto uma acelera, enquanto a força de atrito está na direção da aceleração e no sentido, Px está contra. Então é quem ajuda menos quem atrapalha. μ vezes a normal. Quem é Px? Peso é mg. O Px cabe aqui embaixo, fechando o meu triângulo, oposto ao ângulo alfa, oposto é seno. Então, Φ menos Px é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração no eixo x é a cosseno de alfa. Não está escrito aqui. E dessa vez eu tenho uma aceleração no eixo y, galera, para baixo. Então agora, como eu tenho uma aceleração para baixo, no eixo y eu tenho que pensar que Py, que está para baixo no sentido da aceleração, ganha da normal. Por que ganha da normal? Ora, porque eu tenho que ter uma aceleração para baixo. Eu tenho que ter uma aceleração para baixo. Então fica assim, Py para baixo é adjacente ao ângulo alfa, então peso é mg, para baixo cosseno de alfa, menos a normal que está para cima, isto é igual a massa vezes aceleração. Só que no eixo y, a minha aceleração é a seno de alfa. A seno de alfa. Então aqui, ó, tudo isso aqui é o meu Py menos a normal, isso é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para terminar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a normal, calcular a normal e jogar aqui dentro e responder qual é a minha aceleração. Então, isolando aí a normal, né? Isolando aí a normal, mg cosseno alfa menos ma seno alfa, joguei a normal para lá, ficou positivo, correto? Vou pôr m em evidência aqui e eu já tenho o valor da minha normal. A minha normal vale m que multiplica g cosseno alfa, m que multiplica a seno alfa, menos a seno alfa por causa desse sinal. Então já isolei a minha normal, vamos jogar lá dentro. Então como é que fica? μ vezes a normal, mas a normal tem todo esse valor, então é μ vezes m, que multiplica g cosseno alfa menos a seno alfa, essa aqui de branquinha é a minha normal, tá? Então substituir lá, menos mg seno alfa, menos mg seno alfa, tudo isso é igual a ma cosseno alfa, ma cosseno alfa. Vamos isolar o a, né? Vou fazer aqui uma distributiva, feita a distributiva, nós temos μm g cosseno alfa, μ m a seno alfa. O m, na verdade, você fala assim, sumiu, professor. Eu tenho o m nesse termo, tenho o m aqui, tenho o m aqui. M é fator em todos, corta, né? Então, na verdade, ficou μ g cosseno alfa, tá aqui, μ a seno alfa, tá aqui.
G seno alfa aqui e aqui A cosseno alfa. A massa foi embora. Tá ok? Próximo passo, a gente só pegou este mi A seno alfa, jogou do outro lado, ficou mais. Então você tem A cosseno alfa mais mi A seno alfa igual a mi G cosseno alfa menos G seno alfa. Tá legal? Que é o que estava aqui. A gente põe A em evidência e o que está multiplicando A passa dividindo. E você vai ter o valor da sua aceleração. Tá? Pus um A em evidência, vou pegar todo esse termo e passo dividindo. E aí eu tenho a minha aceleração. Mi G cosseno alfa, pus o G em evidência, G seno alfa. O G está em evidência. E passei cosseno alfa, mi seno alfa dividindo. Cosseno alfa mais mi seno alfa. Tá legal? É o mesmo resultado, obviamente, da aula 9, porque é o mesmo exercício feito de uma outra maneira. E aí você vai olhar, né, curtir, compartilhar, se inscrever no canal e verificar. Manda aí para mim qual dos dois casos da aula 9, aula 10, que eu usei referenciais diferentes, qual dessas duas situações você achou mais fácil? Usar o eixo X na horizontal e ter aceleração só na horizontal, ou decompor a aceleração, deixar o eixo X, Y do jeito que vocês costumam usar no plano inclinado, né? O eixo X tangencial ao plano inclinado e o Y perpendicular normal ao plano inclinado, e ter que decompor a aceleração. Qual dos dois casos você achou mais fácil? Manda aí para mim, né? Como aqui ele pediu a aceleração até onde pode ir, eu já expliquei na aula 9, se eu não acelerar o bloco não vai ter tendência para escorregar, e se eu acelerar, esta aceleração pode ser no máximo esse valor que aqui está escrito, tá? Então ela vai de 0 até esse valor, é a aceleração que eu posso ter, tá legal? Espero que você tenha gostado, curtiu, compartilhou, se inscreveu no canal, me ajudou e comentou aí qual das duas situações, o da aula 9 ou da aula 10, você preferiu. E se quiser dizer por quê, se quiser mandar exercícios, tá? Manda exercício lá da sua escola, da sua prova. Eu fiz uma prova lá no meu colégio muito difícil, professor. Tá? Tem uma questão que eu não entendi. Manda aqui para mim que eu explico para você. Tá legal? E até a próxima aula. Valeu? É isso aí.